E daí, povo, todos bem? Samuel do Cantinho Sagrado. Trazer uma reflexão para vocês referente à ciência antiga e essa narrativa, que para mim é narrativa. O que acontece? O maior deserto quente do mundo fica no norte da África. Ele vai do Mar Vermelho, Oceano Atlântico, até o Mediterrâneo. Abrange 10 países, com 9,2 milhões de quilômetros quadrados. É o deserto do Saara. No deserto do Saara tem duas regiões muito emblemáticas para aquilo que eu quero dizer, que eu quero entrar agora. Tem o Vale das Baleias, eu não sei se vou dizer certo, Wadi Alitã, uma coisa assim, que fica no Egito, a 160 quilômetros da capital, o Cairo, fica o Vale das Baleias. Esse Vale das Baleias, por que ele é chamado assim? Porque tem ossada de baleias na areia, no deserto. Não só de baleias, mas de outros animais. Mas as baleias chamam a atenção porque além de em vez de nadadeiras atrás, elas tinham pernas. Sim. Isso está na ossada, no esqueleto delas. E o esqueleto está lá, no deserto. Foi feito um parque nacional naquele Vale das Baleias. E aquilo é fechado, naquele espaço de areia. Isso quer dizer que ali, se não existia mar, mas existia água. Talvez uma transição da baleia que tinha pernas para ir para o mar, não sei. Não se sabe ao certo. Mas chamam de Vale das Baleias por causa dessas ossadas que estão até lá, que existem lá, nesse deserto, no Saara. Outro lugar, a sudeste da Argélia, tem um sítio paleontológico. Por que sítio paleontológico? Porque é deserto também, mas tem rochas vermelhas, avermelhadas. Nessas rochas avermelhadas, cujo nome é Tassili Náger, se não me engano, Tassili Náger, é esse sítio paleontológico. Nessas pedras vermelhas, tanto fora das cavernas, no próprio deserto ali, como dentro de cavidades, de cavernas, tem pinturas rupestres que eles chamam. Pinturas de animais, de girafa, elefante. Em outros lugares tem gado bovino com pessoas, sugerindo plantações, porque gado bovino, tanto a girafa quanto o elefante, eles precisam se alimentar. Ora, o alimento deles a gente sabe que são vegetais. Muito bem. Como é que vai ter vegetal ali? Tinha água, pelo menos um rio, alguma coisa ali naquele lugar tinha. E será que não tinha ligação do Cairo, lá do Egito, até a Argélia? Será que esse rio, esse mar, sei eu, que não tinha ligação? Será que todo o deserto da África, do Saara, ele não tinha água? Quais são os tipos de pedra, se na Argélia tem pedra vermelha, quais são os tipos de sedimento que tem embaixo da areia? Um detalhe, na costa do Atlântico, foi observado que baixou o nível de areia. Quando baixou esse nível de areia, foram coletados pólen
de plantas que não tem no deserto, na areia. Ora, então não existia planta no deserto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem não pode, não tem como um homem destruir. Não existia essa industrialização que existe hoje. O homem não botou fogo em tudo. Não tinha o porquê do homem destruir tanto a natureza a ponto de virar um deserto. Isso é minha opinião. Eu não sou um cientista. Eu apenas uso a cabeça para pensar. Pego algumas informações e faço uma análise. Tu pode discordar de mim, pode colocar nos comentários, se tu for cientista. Mas isso é a minha opinião. Eu acho que não houve tempo hábil para o homem destruir tanto um lugar. E um lugar tão distante, tão longo, 9,2 milhões de quilômetros quadrados. Isso não é pouco. Por que eu digo isso? Isso é até a própria National Geographic sugerem que isso aconteceu por movimentos da Terra. Lembra que eu falei? Isso não antes de estudar no movimento gnóstico, que nós ficamos sabendo dos movimentos mecânicos da Terra. Já num curso que eu fiz numa cidade aqui próxima, um curso pré-vestibular, o professor de geografia ensinava. Isso quando eu era novo. A geografia daquela época ensinava que a Terra, sim, tinha movimento do eixo. O eixo não estava parado. O eixo da Terra não fica parado. Ele se inclinava para um lado e para o outro. Ele está sempre fazendo esse movimento. E isso foi comprovado no movimento gnóstico. Me fiz entender? Então, esse movimento da Terra, vindo para um lado e para o outro do eixo, ele vai alterar, inclusive, a rotação da Terra em relação ao Sol. E isso influi muito na Terra. Isso pode ter não só por um asteroide, por um meteoro que atingiu a Terra e destruiu a Terra. Pode ser, mas por que esse meteoro colidiu com a Terra? Será que a Terra não estava numa outra posição para haver essa colisão? Me proponho a pensar nisso. Ela estava numa outra posição em relação ao Sol, em relação à Via Láctea. Me fiz entender? E eu estou sugerindo para vocês, eu não tenho nenhuma base. Eu estou juntando informações e colocando para vocês. E isso não está acontecendo agora de novo? Porque eu já falei da influência da Lua na biologia da Terra. Inclusive no nosso humor, no nosso cabelo, nas plantações, na gestação das mulheres, não só das mulheres, mas das fêmeas em geral. Porque isso é um movimento de frequência e ressonância. Porque tanto a Lua quanto a Terra e os planetas em si, eles interagem com energias. E essas energias nos influenciam. E isso está mudando de novo. E isso vai influenciar, por isso existe a astrologia. A astrologia se baseia nisso. Se alguém tiver alguma informação em contrário, por favor, me corrija. Mas eu estou me propondo a pensar. Me fez entender? Pensa aí, analisa. Tudo isso que está acontecendo agora vai mexer com a gente.
vai mexer com o mundo que a gente conhece. Esse mundo que a gente conhece não vai ser mais o mesmo como era lá atrás. Estejamos preparados para quebrar os nossos padrões, aquilo que a gente achava que era certo, aquilo que os nossos pais nos colocaram, nos educaram, talvez não vá valer mais. Esteja preparado esteja aberto para entender, ou pelo menos filtrar aquilo que for bom para ti e para o mundo. Concorda comigo? Me estendi, né? Mas eu acho que valeu a pena. Eu te trouxe bastante informação aí. Espero que tu tenha curtido. Se não te inscreveu, te inscreve, compartilha o vídeo. Valeu? Se cuidem, fiquem bem. Qualquer coisa, se precisar conversar, pode mandar o teu WhatsApp aí. A gente conversa, nem que seja para desabafar, por conta até essas interações entre planetas e Lua e coisa arada. Tá bom? Fraterno abraço. Tchau, tchau.